Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez, para fazer mais um devocional, trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. É um motivo de muita alegria, mais uma vez, poder compartilhar uma porção do Evangelho do Reino. Essa semana eu pretendo fazer todos os dias, de segunda a sexta-feira, um devocional pela manhã. Convido a você a participar comigo, porque a minha maior motivação e intenção dentro desse devocional é em relação a gente aprender mais da palavra de Deus, A Bíblia vai dizer que a fé ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mais do que uma espada de dois gumes, que vai ter a divisão da alma e do espírito juntas e medula. Ela é apta para discernir nossos pensamentos e as intenções, aleluia, do nosso coração. Então, para mim é um motivo de muita alegria poder fazer esse devocional, poder fazer esse momento de reflexão. Peço que você, se puder, que você venha participar comigo. A nossa parte é nos preparar, e a gente compartilhar. Agora, a parte do Senhor é fazer essa mensagem chegar na pessoa certa, e no coração certo. Porque uma coisa eu tenho convicção. Quando a palavra ela vem do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Então eu creio que esses devocionais pela manhã e essas reflexões, ela tem o endereço certo. Amém? E a minha oração é que Deus venha trazer clareza e direção para a tua vida. A minha oração é que essa palavra venha trazer cura, venha trazer transformação na tua vida, venha trazer libertação. Que essa palavra ela venha trazer propósito de vida para você, que essa palavra venha trazer vida para você. Amém? Essa é a minha oração. Hoje nós vamos meditar aqui e refletir no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 16, versículos 7 ao 13. Hoje o tema da nossa reflexão e do nosso devocional é o Deus que te vê. O Deus que te vê, o Deus que me vê. Há um Deus que te vê e há um Deus que me vê. E hoje é uma segunda-feira, e eu sou grato a Deus pelas misericórdias dEle que mais uma manhã se renova sobre nós e pelo amor dEle que dura para sempre. Então nós vamos começar essa semana com essa reflexão de Gênesis capítulo 16, 7 ao 13, o Deus que te vê. Amém? Quero dar uma pequena introdução aqui, peço que você me dê a atenção e que essa palavra ela venha fazer sentido para a tua vida, amém? Que essa palavra ela venha nortear a tua vida, que ela venha com uma resposta, amém? Está escrito assim, aqui na introdução, Gênesis, vem da palavra grega que significa origem. Embora o autor e a data do livro não seja conclusivamente acordados, Gênesis tem sido tradicionalmente atribuído a Moisés. É um texto antigo e sagrado sobre o começo das gerações. Pense em Gênesis como a parte inicial da grande narrativa de Deus. É o ato de abertura da incrível história da criação, pecado e de redenção, que ainda impacta todas as partes da nossa vida ainda hoje. Essa é uma pequena introdução do livro de Gênesis, e eu quero já partir para o texto que diz assim, Gênesis 16, do 7 ao 13 está escrito assim: o anjo do Senhor, ele encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E disse-lhe então o anjo do Senhor, volta à sua senhora e se sujeite-se a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome dele de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus, aleluia, que ouve o nosso clamor, a nossa lamentação, nesse ambiente muitas das vezes de sofrimento, no nosso sofrimento. Deus ouviu ela no sofrimento dela. E ele será como um jumento selvagem,
A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Depois que ela recebeu a visita desse anjo e ouviu essas palavras, Agar declarou: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Teria eu visto aquele que me vê? Aleluia! Glória a Deus. Vamos entrar aqui no devocional. Peço que o Senhor, que você me dê tua atenção. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado por mediante essas palavras nessa manhã. O Deus que te vê. Você já se perguntou o que Deus poderia realizar em você e por meio de você nos próximos dias? Que tal fazer a decisão agora de passar essa semana com Jesus? Convide-o em oração para estar em seus pensamentos nessa semana. Para ele estar presente em suas emoções, esperança e nos seus planos. Simplesmente diga: Jesus, eu te recebo aqui e eu dedico esta semana ao Senhor. Vamos refletir por um momento. Você já se sentiu desvalorizado, ignorado ou deixado de lado? É uma pergunta, né? Você já se sentiu desvalorizado, ignorado e deixado de lado? Quem já não passou, né, por esses momentos, né? Quem às vezes não está passando por esses momentos, né? Vamos refletir por um momento, né? Daí ele vai dizer aqui: nós atentamos a passagem bíblica de hoje e podemos notar que Agar certamente se identificaria com esses sentimentos dolorosos, sobrecarregada pela confusão e o desespero. Ela enfrentava uma crise de identidade. Tirada da sua terra natal, essa é a história de Agar. Escravizada. Agar havia seguido fielmente Abraão e a sua esposa pelo deserto por anos. Quando Sara não conseguiu ter um filho, Abraão tomou Agar e a engravidou de seu primogênito. No entanto, em vez de ser celebrada por carregar o filho de Abraão, Agar foi rejeitada por isso. A notícia do nascimento trouxe tensão para a família, lembrando Sara de seu vazio. Sussurros se transformaram em desprezo. E o ciúme de Sara eventualmente explodiu em fúria. Ela tratou Agar com dureza e Agar não suportou. A jovem escrava fugiu grávida e vulnerável para um deserto impiedoso. Aleluia! Você consegue imaginar o desespero, a vergonha e a confusão que Agar deve ter sentido enquanto se sentava sozinha, desesperada, no calor daquele deserto? Consegue imaginar os seus medos e as suas inseguranças? Agar havia vivenciado uma vida de quebrantamento e injustiça, separação e perturbação, uma cascata de eventos fora do seu controle. Quem era ela e qual era o seu propósito? Quem era ela e qual era o seu propósito? Essa era a pergunta, o questionamento no coração, aleluia, de Agar. Glória a Deus. Por que tudo isso estava acontecendo com ela? A identidade de Agar estava despedaçada, ela estava perdida. A sua história pode parecer diferente, hoje. Mas talvez você se identifique com esses sentimentos de desvalorização, ser deixado de lado, ser rejeitado. Talvez você esteja em um ponto em que está se perguntando se alguém entende o que você está passando. Você se sente como um navio sem leme, à deriva no mar. Ninguém entende, ninguém te vê. Bem, é aqui que a maré muda.
É aqui que Deus entra na história. Um belo e oportuno sussurro do céu deu vida ao desespero de Agar. Aumentarei tanto os seus descendentes que eles serão numerosos demais para contar, declarou o anjo. Num instante, Deus declarou esperança a Agar, declarou um futuro, declarou um legado sobre a vida de Agar. O Senhor a encontrou em sua dor, validou a sua experiência e a lembrou de que ele tinha um plano para a vida dela. Foi tudo que Agar precisava ouvir. Tu és o Deus que me vê. Ela respondeu. Declare nessa manhã. Tu és um Deus que me vê. Às vezes você está passando um momento de rejeição. Às vezes você está lidando com a rejeição. Às vezes as pessoas não têm te valorizado. Às vezes você tem se sentido solitário. Às vezes você tem se sentido sozinho. Mediante a tantos questionamentos e diante de tantas perguntas. Mas que essa palavra ela venha trazer clareza, fortalecimento e renovo para você nessa manhã, né? Declare, né? Como Agar declarou, tu és o Deus que me vê. Deus está te vendo, Deus está me vendo. Nessa manhã, enquanto eu fazia minha caminhada, eu vinha essa meditação aqui no meu coração. E eu estava vendo o sol nascer, né? Era mais ou menos umas 20 para 7 da manhã. E quando vi os primeiros raios de sol, veio isso no meu entendimento. Assim como esse sol está saindo, esses raios de sol estão pegando em mim nessa manhã, pegando aqui no meio dessas árvores, né? Assim é Deus, né? Você não vê Deus, mas você sente Deus. Deus é um Deus que vê. Deus não está isento à nossa dor. Deus não está isento às nossas dificuldades, às nossas guerras e às nossas mazelas. Deus é um Deus, né, que vê, né? E está escrito aqui, e uma vez uma escrava invisível, ela se ergueu, de repente. Ela sabia quem ela era aos olhos de Deus, aleluia. Deus valorizou Agar. As pessoas às vezes nos não dá a nós o devido valor, né? As pessoas às vezes nos desprezam, às vezes não vão com a nossa cara, não vão com o nosso jeito, né? Às vezes as pessoas nos julgam muito pelo nosso passado, pelos nossos erros, né? E às vezes elas deixam a gente de lado. Então, por isso é importante a gente não se deixar se levar, né, pela opinião das pessoas ao nosso respeito, né? Porque a opinião das pessoas não pode nos definir. A única pessoa que pode nos definir é quem nos permitiu vir à vida, quem nos permitiu nascer. O único que pode ter opinião sobre a nossa vida é Deus, é o Criador, é o Pai, né? É a pessoa de Jesus, é o Senhor Jesus, é o único que pode ter opinião sobre a nossa vida, né? E foi isso que aconteceu com Agar, né? Sendo desprezada por Abraão, sendo desprezada por Sara, né? Ali pelo clã de Abraão, né? Ela sai com esse sentimento, com esse vazio, ela sai sentindo usada, né? Sentindo ali rejeitada, mas no meio do caminho Deus aparece para ela, Deus faz uma promessa para ela e Deus fala mais ou menos assim para Agar: Abraão, Sara não está te vendo, não está te valorizando, mas eu te valorizo. Eu te valorizo, porque eu sou o Deus que te vê. Eu estou te vendo, Agar. Eu estou vendo a tua dor. Eu estou vendo esse sentimento de solidão, esse sentimento de fracasso. Eu estou vendo você dentro dessa confusão. Aleluia. Deus faz uma promessa para Agar. Aleluia. E Deus cumpre a promessa sobre a vida de Agar e sobre a vida, né, de Ismael. Uma vez uma escrava invisível, ela se ergueu de repente. Ela sabia quem ela era aos olhos de Deus. O deserto não era mais a sua prisão, mas o berço do destino de seu filho. A identidade de Agar renasceu. Essa é uma história emocionante. Quando percebemos que Deus nos vê e como Ele realmente nos vê, tudo muda. Nossa identidade e personalidade se ancoram em Deus. Nós se sentimos ancorados na presença de Deus quando a gente entende que Deus nos valoriza e Deus nos vê e Deus tem um plano e um propósito com a nossa vida. E foi isso que Agar entendeu, né? Uma escrava egípcia, né? Uma escrava egípcia, né? Não tinha valor nenhum para Abraão, não tinha valor nenhum para Sara, mas ela tinha valor para Deus. Você tem valor para Deus, eu tenho valor para Deus. E assim como Deus viu Agar, Ele te vê hoje. Deus está te vendo.
Deus está me vendo, assim como você está me vendo. Deus está te vendo. Deus não está isento da tua dor, da tua luta, da tua guerra. Deus não está isento das tentações que você enfrenta, das fraquezas que você enfrenta, da sua solidão. Deus não está isento do que você está passando. Deus é um Deus que te vê. Aleluia. Não importando o que você possa estar passando, né? Aí está dizendo aqui, um sussurro do céu é tudo que você precisa, que eu preciso, para nos lembrar da sua verdadeira identidade, da nossa verdadeira identidade, né? Você um dia entregou a vida a Cristo, né? Eu um dia entreguei minha vida a Cristo, né? O Senhor nos resgatou, nos deu, né, essa oportunidade de vida eterna. Então Deus nos deu uma identidade, a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiro com Cristo, né? Que através de Jesus nós somos adotados como filhos, então nós podemos chamar Deus de Pai. Deus é Deus e Senhor da nossa vida, mas Ele também é Pai, e só o Pai pode nos dar identidade e destino. Deus é o nosso Pai. Aleluia, nós temos identidade. Para esse mundo aí fora, às vezes a gente não tem identidade. Às vezes para pessoas da nossa própria família, a gente não é ninguém, a gente não tem uma identidade. Às vezes, né, por causa das rejeições, por causa de tantas coisas, de pessoas, né, da mentalidade desse mundo, da movimentação desse mundo, nós somos desvalorizados, mas nós temos valor para Deus. A nossa identidade é sermos chamados filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Declare nessa manhã, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Ninguém pode estar me vendo, mas Deus está me vendo, Deus está te vendo. Você é visto, você é conhecido por Deus, você é um amado de Deus, você é um amado de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sou grato a Deus por essa palavra, por essa meditação e por essa reflexão. Essa semana, coloca isso dentro do teu coração, o Deus que te vê. Às vezes você está orando e Deus não está te dando uma resposta imediata. Às vezes está passando um período de silêncio de Deus. Mas não é porque Deus está em silêncio que Deus não está te vendo. Deus viu Gideão malhando trigo naquele lugar. Deus viu Agar isolada, né? Desvalorizada naquele deserto, grávida naquele deserto. Deus é um Deus que viu Davi sendo rejeitado pela sua família naquele pasto, cuidando daquelas ovelhas. Deus viu Davi ali. Jesus, um dia, quando ele escolhe os 12, um dos 12, um deles chamado Natanael, Jesus vai dizer, Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que nos vê. E isso já é motivo para nós se alegrar. Amém? Só Ele tem o poder de mudar a nossa história, só Ele tem o poder de mudar o nosso destino. Que essa palavra venha fazer sentido para a tua vida, que Deus venha abençoar você, abençoar a tua casa. Lembre-se, você é filho e filha de Deus. Amém? Eu não quero estender muito esse vídeo, esse devocional. De segunda a sexta eu vou fazer esses devocionais pela manhã. Se você quiser, né, fazer parte, né, fazer um comentário, quiser compartilhar, né, para que essa palavra venha alcançar outras pessoas, né, deixa Deus usar você, amém? Quero fazer uma oração pela tua vida e agradecer a Deus por esse momento, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse momento. O Senhor é um Deus que nos vê, Pai, e isso basta. O que basta não é a opinião das pessoas, a opinião desse mundo. O que basta é a opinião do Senhor ao nosso respeito. E nós somos chamados filhos e filhas do Senhor. Pai, te damos graça pelo teu amor que dura para sempre. Pai, que essa palavra ela venha nos trazer clareza e direção e que ela venha ser uma verdade nas nossas vidas. Pai, obrigado pelo seu amor. Obrigado por tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Ele venha estar fortalecendo, trazendo cura, restauração, clareza e direção para a tua vida. Amém? Que Deus venha guardar a nossa entrada e a nossa saída, que Ele venha nos levar das tentações e do mal. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, no nome do Senhor Jesus, e até amanhã no próximo devocional. Tchau!